Começando mais um Falha de Cobertura e o Flamengo sentiu a ausência da experiência do Tite no comando do time. Felipe Luiz não teve a coragem de colocar a equipe toda atrás para tomar um gol logo no primeiro tempo e transformar um jogo num total desespero. E o que vimos foi um título tranquilo. Flamengo campeão da Copa do Brasil, Serginho. E com uma vaga na Libertadores garantida, o Flamengo fica bem mais tranquilo ainda para seguir abandonando o brasileiro. E fica cada vez mais real o sonho do Atlético Mineiro perder as duas finais. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Professor Serginho da Pereira Nunes, semana passada, uma semana muito movimentada no futebol brasileiro. Eu gostaria de saber o seu destaque. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Craque Daniel, amigos de casa, meu destaque não podia ser outro, Daniel. Meu destaque quando todos os jornais, toda a imprensa, tá destacando o Gabigol, tá destacando o Hulk, a torcida, o Felipe Luiz. O goleiro do Atlético, Everson. Isso não é o destaque. Porque destacar o que já é destacado não é o destaque. Não é o nosso papel aqui. Nosso papel é Não destacar algo que não está sendo destacado. E o meu destaque, então, vai para o atleta Bernard. Belíssimo destaque, professor. Não- Poucos profissionais do jornalismo esportivo dariam esse destaque nessa segunda-feira. Exatamente. De tudo que a gente viu ontem, destacar o atleta Poucos Bernard... enxergariam isso. Com certeza. Mas a gente enxerga. E, craque Daniel, o problema é o seguinte, não só não tem mais alegria nas pernas o atleta Bernard, como até mesmo a depressão parece ter abandonado as pernas desse atleta, Daniel. Hoje, as pernas desse atleta têm apenas uma total apatia, Daniel. Uma perna que nem mesmo a contusão gostaria de habitar. Você vê que ele não se contunde há muito tempo. Exatamente. Infelizmente, o Bernard passou a ser conhecido como a apatia nas pernas. Agora, Serginho, o que resta a esse atleta diante dessa situação difícil que ele vem enfrentando seria ele se reinventar. E é a única opção. Ele tem que se reinventar. Ele poderia jogar, por exemplo, de cabeça para baixo. De repente, ele ainda tem a alegria dos braços. Ele poderia, com os braços alegres dele, se movimentando. E aí, seria talvez bem desafiador, porque todo chute teria que ser de cabeça. E não é um fundamento no qual ele tem facilidade, ele não é bom de cabeça. E todo passe seria com a mão. Então, seria apitado ele toque de mão. O jogo seria interrompido o tempo inteiro, mas eu acho que seria a única alternativa para ele. Pelo menos ele tem que tentar, Daniel. Eu não vejo outro jeito para esse atleta, infelizmente, porque a verdade, Serginho, a bem da verdade, o que o atleta Bernard tem nas pernas são apenas pernas, professor. Apenas pernas. Por mais entediante e brutal que seja a realidade, às vezes, as pernas do Bernard são apenas pernas. Bernard, Daniel, ele entrou em campo ontem para mudar o panorama do jogo pro Atlético Mineiro, Daniel. Mas não deu certo. Porque o Bernard, ele entrou no time do Atlético, Daniel. Aí ele pouco pode fazer, né? Exatamente. Você faltou a ousadia do técnico Milito para colocar Bernard no time do Flamengo. Aí sim ele poderia ter mudado o jogo. O meu destaque, professor Serginho, não é um destaque tão ousado, tão inusitado quanto o seu, mas alguém tem que fazer esse papel aqui, porque particularmente, não por causa do jogo, mas por causa do pós-jogo, eu tenho que destacar o atleta Gabigol. Eu tenho que fazer isso. É meu dever, não só como jornalista, mas como empresário. Exatamente. E até porque você vai destacar uma coisa importante. Que tem a ver com o mercado. Mas primeiro eu gostaria de falar, antes de falar da movimentação do mercado, eu gostaria de movimentação de supermercado, aliás. Eu vou falar da declaração dele depois do jogo, porque eu sempre fui muito bom de grupo, professor. E a gente viu ali um Gabigol abandonando a comemoração do título do clube dele para dar uma entrevista dizendo que ele não joga mais no Flamengo, que é uma coisa que ele já vinha fazendo. Com certeza. Mas ele disse, Serginho, isso chamou muita atenção, deu muita polêmica, que o técnico anterior não o respeitava como jogador. Serginho, eu gostaria da sua visão sobre essa declaração. Craque Daniel, talvez o técnico Tite, que é esse treinador anterior que ele citou, talvez respeitasse ele como trapper, Daniel, ou como jogador de pôquer. E
aí, em relação ao mercado, né, que eu já sinalizei aí que eu ia falar, Gabigol logo em seguida chocou o mundo do futebol brasileiro ao revelar ter sido comprado por um supermercado em Belo Horizonte, Serginho. Aí você vê, olha o perigo hoje em dia de você jogar uma partida de futebol nessa cidade de Belo Horizonte, com esse supermercado comprando tudo, comprando todo mundo. Às vezes o jogador até simula uma lesão para não viajar, Daniel. E agora o Gabigol vai poder atuar, resta saber, né? Como ele vai atuar, porque ele pode atuar dentro do supermercado, ele pode atuar no estoque, Com certeza. ele pode atuar no caixa, pode atuar até mesmo como centroavante, Serginho, porque aparentemente o gerente enlouqueceu. Enlouqueceu. Só de Trapper que eu acho que ele não vai deixar de atuar. E se ele for colocado como centroavante, Serginho, eu acho que ele deve bem. Trazer tristeza para o Atlético Mineiro ele já está trazendo. Por isso eu digo, porque você pode perceber, bastou ele ficar de fora alguns jogos aí e perder ritmo de jogo, e ele passou a fazer gols que normalmente ele perderia. Com certeza. Ele perdeu aquele ritmo da perda de gols que ele tinha. De repente ele pode voltar das férias voando. Não sei, Serginho, não sei. Porque o que estava movendo ele aí nessa reta final de temporada era o rancor. Porque um homem, quando está movido pelo rancor que ele sente pelo técnico Tite, pela família do técnico Tite, aí você realmente garante um êxito profissional muito grande. Com certeza. E eu não sei se ele vai ter isso ano que vem. Agora, eu gostaria de falar da festa da torcida, professor Serginho. Você acompanhou esse aspecto da partida de ontem? Acompanhei, Daniel. E foi uma festa muito bonita, só um segundo, a minha frase não terminou ainda. Foi uma festa muito bonita, Serginho. Mas, infelizmente, terminou com a torcida do Atlético depredando o próprio estádio ao som de Jota Quest, professor. Jota Quest é complicado, Daniel. É uma música que não combina com a violência, Daniel. É muito difícil você quebrar uma cadeira, por exemplo, ouvindo uma mensagem legal sobre o oxigênio. Exatamente, sobre abraço, né? Aquela música lá sobre abraço. Faltou o DJ do estádio do Atlético, e cabe essa crítica aqui, a sensibilidade de, ao perceber o quebra-quebra ou a iminência de um quebra-quebra, de soltar um Rage Against the Machine, Serginho. O jogo já estava ganho pro Flamengo, o clima estava todo lá. Exatamente, um Cannibal Corpse. E um chiclete outra, com banana. Um estádio da MRV, Arena MRV, novinho, Daniel. Nossa, que delícia, Que delícia pra você quebrar o estádio desse. Exatamente, você arrancar o estádio do seu próprio clube, quer dizer que você tem direito de quebrar. Exatamente. Ninguém é maluco ali. Ninguém é maluco ali. O torcedor do Atlético tá dentro da sua casa. Explodiu um bebedouro zero. Exatamente. Eu, quando chego em casa, na minha própria residência, a primeira coisa que eu faço é cuspir no espelho. Que É chutar uma cadeira, que é tudo meu. Quebrar um vinil. Agora, isso deixou a torcida tão irritada, Daniel, que na hora da briga, a violência foi intensa, Daniel. Um grupo, inclusive, ameaçou invadir. Um grupo grande de pessoas. Assustou, tanto que a polícia teve que se esconder atrás do atleta Hulk, Daniel. Se não é o atleta Hulk ali pra frente falar, primeiro que descer vai levar. Às vezes Não a sei, única poderia ter alternativa que você tem de se defender é se esconder atrás dos glúteos do atleta Hulk. Mas, Serginho, a bem da verdade é que mesmo durante o jogo, durante o primeiro tempo já, a torcida do Atlético já ameaçava invadir o campo, nem que fosse para cruzar uma bola corretamente na área, Serginho. Alguma coisa eles tinham que fazer. Mas eu tenho dúvida se seria suficiente isso, Daniel, porque o centroavante era o Allan Kardec. Talvez tivesse que entrar um torcedor para cabecear também. Talvez, Serginho, você não acha que seria mais inteligente, por mais direito que a torcida do Atlético tenha de fazer isso, não seria mais inteligente a torcida do Atlético esperar um pouco para depredar o estádio do River quando o Atlético perder a Libertadores no próximo sábado? Seria bem melhor, mas não estava desperdiçando um pouco de energia ali? Mas eu não vejo dessa maneira. Eu falei que poderia ser um pouco melhor, mas eu errei. Você mudou imediatamente de opinião. Mudei imediatamente de ideia porque... Ao ouvir a sua própria opinião, você foi contra ela. Porque eu ouço uma coisa, mas eu vejo outra, Daniel. Eu vejo diferente. A torcida do Galo tinha que aproveitar para depredar agora. Porque o Monumental de Nunes é muito grande, Daniel. Mas é muito mais difícil, por exemplo, você acertar um copo no atleta do Botafogo quando o Atlético estiver sendo derrotado, Daniel. Porque é a distância que você tem que acertar. Mas antes da invasão, das bombas, dos arremessos de garrafas, das lágrimas das crianças, dos xingamentos e da derrota, a gente tem que admitir, Serginho, o que vimos lá na Arena do Galo foi uma linda festa preparada pela torcida do Atlético. Isso é verdade. Exatamente. E isso emocionou tanto os jogadores do Atlético
que eles passaram o jogo todo chutando a bola em direção à torcida, Daniel. Que fazia selfies divertidas com o objeto, Daniel. É a bola aqui, a bola com o amigo, a bola pra cima. Isso às vezes vale mais que um gol, né? Mais que um título. Você ter uma selfie bem legal para você postar na sua rede social e garantir os seus 12 likes. Agora, a torcida do Atlético, Serginho, além de demonstrar capacidade de organizar uma linda festa e uma linda invasão de campo, também demonstrou a sua cidadania, arremessando papel higiênico no gramado, Serginho, para alertar a população sobre os perigos da falta de higiene anal. O Rossi, o goleiro Rossi do Flamengo, inclusive, por mais constrangedor que isso seja para o atleta, parece ter sido o garoto propaganda dessa linda ação. Talvez ele tenha esse tipo de problema, mas o fato é que ele foi o garoto propaganda ali, porque a grande maioria dos rolos de papel higiênico eram arremessados exclusivamente nele, Serginho. Ele devia estar participando, Daniel. Até porque hoje a publicidade para esse tipo de produto, ela precisa ser criativa, Daniel. Porque é um produto que é difícil de você fazer uma propaganda normal. E o Rossi também, outro aspecto aí da participação dele, ele teve o rosto totalmente depilado por um laser, Serginho, que foi incessantemente apontado para ele, né, para o rosto dele, pela torcida do Galo durante o jogo inteiro. E em certo momento, a depilação foi tão intensa, Serginho, do rosto dele, que o rosto dele desapareceu. Parece que agora o atleta vai ter que tatuar outro rosto na cabeça, Serginho, ficando com um aspecto parecido com o Gabigol. Mas esse rosto que ele perdeu já era um rosto tatuado. É. Exatamente. O rapaz que tatuou, Informação é sua. muito boa informação. Apurado por você. Exatamente. Ele não é daquele jeito. Ele tem um outro rosto. Tem um outro rosto, que a gente não sabe qual é. Talvez nem ele. Bom, mas a primeira final, né, da Arena do Galo, essa foi a primeira final da Arena do Galo, foi uma final que não foi só tristeza, ódio e revolta para os atleticanos. Teve também aquela pitada de insanidade, com a torcida insistindo em cantar o cântico Eu Acredito, Serginho, mesmo com um campeonato visivelmente já perdido diante de qualquer prognóstico minimamente racional. Alguns torcedores, inclusive, não sei se você tem essa informação, estão sendo vistos até agora, mais de 24 horas depois do fim do jogo, ainda cantando que acreditam. Eles ainda acreditam, Serginho. Mas esse tipo de confusão mental, Craque Daniel, isso acontece porque a torcida do Galo, ela diz que acredita, mas não fica claro no que ela acredita. Ela acredita em quê? Falta isso para a letra da música. Porque eu acredito em qualquer coisa. Falta a parte mais importante. Exatamente, porque isso confunde alguns torcedores. Por exemplo, você acredita em OVNI? Você acredita no atleta Bernard? Você acredita no atleta Nelka? Você acredita na água limpa para todos? Eu acredito! Bom, e alguns torcedores mais lúcidos, em determinado momento, foram ouvidos, na verdade, cantando Eu Acredito que não será dessa vez. E depois começaram a cantar Eu Acreditei em algum momento. E alguns torcedores, ainda mais ousados, gritavam inclusive Eu Jamais Acreditei, Serginho. A paixão por ter razão, muitas vezes, é maior do que qualquer paixão clubística. Muito maior. Ter razão é bom demais. Assim. Exatamente. Agora eu queria só trazer uma análise, a gente está chegando no final da análise desse jogo, mas eu não podia deixar de falar da declaração do goleiro Everson do Atlético no final da partida, Daniel. O goleiro Everson, ele disse que, abre aspas, trocava todas as defesas pelo título. Fecha aspas. Mas só que se ele abrisse mão das defesas, Daniel, o jogo ia acabar 4-0 pro Flamengo. E o Atlético teria que fazer 6 gols. Ia ser muito mais difícil. A gente critica aqui volta e meia, Serginho, que alguns jogadores de futebol não conhecem bem as regras do jogo. Mas esse nível de desconhecimento do próprio esporte que demonstrou o goleiro do Atlético chegou a me assustar, Serginho. Agora, a derrota foi ruim pro Atlético, mas foi excelente pro atleta Gustavo Scarpa. Excelente. Porque se o atleta fosse campeão da Copa do Brasil, ele poderia acabar gastando todo o dinheiro do prêmio dele em pedras de Alexandrita, Daniel. Alexandria, Serginho. É Alexandrita? É de Alexandrita, é a pedra. Ah, é? É, não é a pessoa, é uma pedra. Achei que fosse um lugar chamado de Alexandria, tivesse muita pedra, e o pessoal lá de Alexandria estava vendendo essas pedras. Não, aí, o Scarpa estava comprando tudo. Ele até compraria, ele compra qualquer tipo de pedra, Daniel. Até a pessoa que compra uma pedra, Daniel, você deveria também ter um nível de reflexão em cima disso. Agora, os pais... A pessoa que ganha muito dinheiro, ela sai comprando qualquer coisa, na verdade é essa. Exatamente. E aí eu acho que você tocou num bom ponto, porque os pais do Scarpa, eles têm que fazer que nem os pais daquela atriz, Larissa Manoela, e ficar com todo o dinheiro dele. E tratar o atleta
como um mero caixa eletrônico, Daniel. Pro bem dele, pro bem dele. Proteger ele dele Exatamente, mesmo. porque aí quando ele quiser comprar um milho, por exemplo, até comprar um skate, um livro, aí ele pede. Proteger ele, não só dele mesmo, mas proteger ele também do William Bigode. Exatamente. Das más companhias. Agora, Serginho, acho que a gente esmiuçou muito bem essa grande final de ontem aí. Com certeza. Título do Flamengo em cima do Atlético. Mas teve um acontecimento no meio de semana, num jogo do Flamengo, contra um outro clube de Belo Horizonte, o Cruzeiro. Que eu acho que a gente vai ter que entrar. Mas eu tenho medo que seja um assunto delicado demais, Sérgio. Não sei como a nossa audiência vai reagir a esse tópico aqui que estamos prestes a adentrar. Nossa audiência vai ter que aceitar. Nossa audiência vai ter que aceitar porque ela sabe que é nosso dever falar. Quando você aperta o play num programa do Falha de Cobertura, Sérgio, você tem que estar preparado para ouvir verdades. Verdade. E nem todo mundo tá. Então, eu digo agora com toda a sinceridade para você de casa, você é amigo do Falha de Cobertura. Se você não está preparado para certos assuntos, para certas verdades, desligue o seu computador agora mesmo. E volte daqui a 1 minuto. E vai acabar voltando no mesmo lugar, né? Que vai parar o vídeo no lugar que estava. Mas pelo menos ele se preparou mentalmente. Vamos lá. A gente sabe, craque Daniel, que o futebol foi feito para trazer alegria. Tá aí a indústria da aposta acabando com a família brasileira, mas com alegria. Trazendo alegria para as pessoas. A cabeça de porco decepada no gramado. Nossa, a festa que foi aquilo. O copo de mijo do jogador que tá voltando. Coisa que tinha acabado. Tá voltando. Mas a gente, infelizmente, vai ter que abordar esse lance que você acabou de citar, sem dizer o que é. Um dos lances mais complexos do futebol atual e que eu acho até que extrapola as 4 linhas. Professor Serginho, eu agradeço a sua introdução a esse assunto, vai ajudar a gente a encarar ele, porque poucas vezes um momento de alegria esportiva e da vida, foi retratado com uma imagem que traz tanta tristeza. Eu gostaria de pedir para o nosso editor, não sei se é o Matheus Monk, se é a Josi, se é o Vitor, botar a imagem aí, agora, na tela, sem medo, da comemoração do gol do Davi Luiz contra o Cruzeiro no meio de semana. Olha isso, olha essa imagem. Isso é uma comemoração. Isso é uma comemoração. Essa imagem. Você vê que nem a comemoração de um gol feito com seus próprios méritos, o Calvo tem direito mais. Não tem. Porque a felicidade do Calvo, o seu orgasmo esportivo, ele é interrompido imediatamente por uma cruel imagem, que é a imagem do mundo real. E contra o mundo real, simplesmente não há como lutar. A não ser com um implante capilar realizado na Turquia, Daniel, de repente. Aí talvez, né? Talvez. Mas o fato é que o Davi Luiz fez o gol de falta que ele faz a cada 10 anos e ele não sabia que esse gol ia trazer tanto sofrimento para ele. Seria melhor, professor Serginho, ele ficar quietinho no canto dele ali na zaga. Com certeza. Porque quem enfrenta esse problema, sabe? Quem disfarça a própria calvície não pode ficar de muita correria, de muita comemoração, de muito pulinho, tem que ficar quieto. Até por isso que talvez vai fazer gol pra quê? Até por isso que ele tenha sido, inclusive, escolhido a profissão de zagueiro, Daniel. Vai ficar mais longe da área. Parado. Talvez seja por isso até que ele tem falhado tanto na marcação nesses anos todos, Daniel. A gente, às vezes, até muito irritado com ele, com razão, mas sem entender, às vezes, o que está se passando. O drama que na ele tá cabeça dele. Exatamente. Literalmente na cabeça dele. Ele joga com essa tensão, Daniel. O Davi Luiz joga com essa espada sobre a própria cabeça, fica ali tentando se movimentar o mínimo possível. Paradinho ali sendo driblado. E eu entendo ele, Daniel. Ele tá certo. Ele deveria, Serginho, tomar uma atitude e se recusar a atuar com chuva, Serginho. Pra evitar esse tipo de tragédia que aconteceu. Tinha criança assistindo esse jogo, Serginho. O que é isso? Ou então, eu digo mais, Serginho, os próprios canais de televisão deveriam ter a responsabilidade de se recusar a transmitir os jogos do Flamengo nessas condições meteorológicas. Já passou da hora da indústria enxergar o lado humano do atleta. Não são máquinas, Serginho. O jogador de futebol não pode ser tratado mais como uma máquina calva, Serginho. Chega! Até me irrito aqui, Serginho, porque é um drama. É saúde, Serginho. É um drama de saúde.
Bebe uma água. Vamos beber uma água nós dois. Não. Que isso, Serginho? Que golpe é esse? Que isso? Nós dois? Eu que tô abalado? Eu que preciso de hidratação, Serginho? Que isso? Não tem que se aproveitar das minhas emoções pra uma hidratação completamente egoísta da sua parte? Que é isso? Era pra gente se acalmar. Deixa de ser individualista, Serginho. Como assim? Acho que agora mais calma, entendeu? Eu acho que eu poderia fazer um questionamento em relação a isso, até um questionamento nosso pra ele, pra família dele. Com vinheta do questionamento? Pode ser, né? Questionamento! Craque Daniel, seria a hora do atleta Davi Luiz apelar para o cabelo sintético? Por mais polêmico que seja esse assunto do sintético no futebol, eu sinto dizer que sim. Internacional 2, Fluminense 0. Mais uma derrota do Fluminense, que já estava bem próximo da zona de classificação aí para a Série B. Só que o que segue me preocupando, Serginho, nem é isso. É a situação mental do técnico Mano Menezes. Ele continua discutindo e gesticulando em direção ao torcedor imaginário que o assombra desde o começo do campeonato. E a gente vem alertando que alguém precisa ajudá-lo, Daniel. Esse torcedor imaginário está acabando com o mental do Mano Menezes. Você vê, inclusive, que isso está criando problemas em outros setores para ele. Exatamente, vamos abordar isso. Vamos abordar. Ele está tendo problema com o jogador já, Exatamente. porque ele está assombrado. Ele está assombrado, é um aspecto mental que está destruindo ele. Há quem diga, professor, que esse torcedor imaginário é o espírito do ex-técnico Dunga, que está aí perseguindo o Mano Menezes. E como o técnico Dunga está vivo, a gente entende que é um espírito, então, que não quis esperar o Dunga morrer para sair do corpo dele, e o espírito já abandonou o Dunga, ou seja, abandonou o corpo do Dunga, e agora passa a eternidade perseguindo o técnico Mano Menezes. Diz até que esse espírito aí, ele se recusou a estar em um corpo vestido pela filha do Dunga, Daniel, porque a gente sabe que todo espírito, né, que é livre, ele acaba sendo um espírito nu. A boa notícia, né, é que o Dunga continua com a sua rotina normal, sem alma, e ninguém percebeu a diferença, professor. Agora, já que estamos falando de Fluminense, já que estamos falando de Mano Menezes, temos por obrigação entrar no tópico polêmico da semana, a saída do Marcelo, Serginho, depois da discussão com o Mano. Exatamente. O atleta Marcelo teve seu contrato rescindido ali com o Fluminense depois de ser abraçado pelo Mano Menezes, Daniel. Esse é o abraço mais nocivo do Brasil, o abraço do Mano Menezes. Exatamente. O atleta parece ter se recusado a entrar no time do Fluminense durante uma partida. Segundo o próprio Mano, Marcelo disse coisas que ele não gostou de ouvir. Provavelmente o Marcelo deve ter dito algo do tipo: vamos atacar, acho que a gente pode vencer esse jogo, eu consigo fazer mais um gol. Mais ofensas desse tipo, que o Mano não gosta. Não gosta. Isso aí o Mano não tolera, isso é uma ofensa, né, ao modo do Mano enxergar o futebol, né, de atacar, fazer gol. Ele não vai admitir esse tipo de coisa. Realmente o Marcelo ali passou do limite. E agora, sem clube, Marcelo já está sendo visto ali jogando futebol por aí. Ele foi visto jogando uma pelada com crianças no aterro do Flamengo, mostrando que com uma equipe mais jovem, ele ainda consegue mostrar o seu melhor futebol. Com certeza. Vitória 1, Corinthians 2. Serginho, nesse jogo, tivemos a primeira assistência do goleiro Hugo Souza nesse Brasileirão, mostrando que ele já está à altura do goleiro Cássio no que diz respeito a jogar com os pés. Méritos também para o injustiçado técnico Rogério Ceni, que lá atrás foi quem sempre incentivou o Hugo a jogar com os pés, e os frutos estão sendo colhidos aí. Exatamente. Para quem não viu o jogo, o goleiro Hugo matou uma bola e tocou, rolou o atleta do Vitória a fazer o primeiro gol. Nesse ano, inclusive, o Hugo já tem mais passos para gol que o atleta Neymar. Muito mais. Inclusive, você, jogador que está precisando aí de uma manchete, esse é o momento para você ficar usando todo tipo de comparação com o atleta Neymar, né? O jogador Aleph Manga, por exemplo. Esse ano, ele já tem mais finalizações em direção ao gol que o atleta Neymar. E logo depois do gol do Vitória, felizmente para o Corinthians, caiu o Pix do Memphis e o Corinthians virou o jogo 2-1 com grande atuação do craque holandês. Cruzeiro 2, Criciúma 1. Esse jogo podia ter sido revertido em cesta básica, Daniel. Botafogo 0, Cuiabá 0. Botafogo, Serginho, mostrou aí que a diretoria, a comissão técnica deve acompanhar o que o nosso programa faz de cobertura, Com certeza. que a gente sempre alertou aqui em relação aos danos psicológicos
que uma vantagem muito larga causa no Botafogo. Então o que o time está fazendo agora? Empatando em 0x0 com o Cuiabá. Em casa, diante do seu torcedor, para Para tranquilizar. tranquilizar. Então a torcida foi lá e você viu o semblante de tranquilidade do torcedor botafoguense. Com esse resultado, a distância para o Palmeiras diminuiu para apenas 4 pontos. Então agora tá tudo certo. O torcedor botafoguense pode sofrer tranquilo. Exatamente. O Botafogo, Caetano, ele sabe que ele tem mais chance de ser campeão tendo que vencer o último jogo fora de casa do que ficar 8 rodadas por apenas 1 ponto para ganhar o título, Daniel. Ele sabe Professor disso. Serginho, eu digo mais. Mesmo se o Botafogo for campeão, o botafoguense vai continuar com medo de perder esse Campeonato Brasileiro. O botafoguense ele tem medo de perder o título de 95 até hoje. Eles acham que ser campeão dá azar. Tanto é que ainda existe a dúvida se os jogadores do Botafogo vão de fato levantar a taça caso sejam campeões. Talvez eles se recusem. Exatamente. Então, a gente vai ter que esperar para ver, Daniel. Tudo pode acontecer. Fortaleza 3, Vasco 0. Bom, esse jogo, o Vasco mostrando que não vai permitir ser considerado carta fora do baralho pela disputa desse Z4, Daniel. Um time do Vasco que conquistou aí muitos pontos inesperados, surpreendendo. Fora do planejamento do clube. Exatamente. Agora retoma sua vocação de perder jogos decisivos na fase final de competição, Daniel, que é mais normal. Pelo menos alguma emoção o Vasco quer dar pro seu torcedor, ele tá certo, né? O torcedor ficar ali no meio de tabela o jogo um ano inteiro não é bom, né? Não é bom. E aí, por exemplo, contra o jogo contra o Fortaleza, fora de casa, qual foi a tática do técnico Rafael Paiva? Rafael Paiva é o rapaz lá que treina o Vasco. É, um deles ali se chama Rafael Paiva. O que ele fez? Ele foi escalar o time, ele escalou um time sem meio campo, Daniel. E com 3 atacantes. Então ele formou um time separado. Você tinha o time do Vasco, que era esse time que jogava atrás, e lá na frente você tinha 3 jogadores que jogavam num time legal, Daniel, num time paramilitar. Um campeonato à parte. Exatamente, um time separado. Mas por incrível que pareça, não deu certo essa tática e eles tomaram 3-0. É incrível. Muita gente, inclusive, sobre esse jogo me perguntou, Serginho, pelas ruas, eu sou muito abordado, às vezes até agredido, mas durante essas abordagens me perguntaram se o atleta Payet foi poupado desse jogo contra o Fortaleza ou se nós é que fomos poupados de ver o Payet jogando. Mas, Serginho, o que pouca gente sabe é que nem é por aí, eu acho que o raciocínio em relação a essa ausência. A verdade é que o francês em Fortaleza, o que ele quer fazer, Serginho? Ele quer aproveitar uma praia, ele quer dar um rolê. Ele quer tirar uma foto de um lugar legal. Jogar pelo Vasco não está na lista de prioridades do turista francês no Nordeste brasileiro hoje, Sérgio. Palmeiras 1, Grêmio 0. Professor, o Palmeiras venceu o Grêmio num jogo bem movimentado, mas estranho. Estranhamente movimentado. A torcida do Palmeiras vaiou o time durante a vitória, Serginho. E quem teve que tomar uma atitude em relação a isso e consolar a torcida do Palmeiras foi o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, dizendo que se não fosse o goleiro do Grêmio, o jogo teria sido uma bela goleada para o Palmeiras. E o torcedor do Palmeiras teria que ficar feliz. E logo depois, o Renato passou a vaiar e xingar os jogadores do próprio time. E não tem como entender. Mas a insatisfação da torcida do Palmeiras dá para entender, Daniel. E a insatisfação da torcida do Palmeiras é por causa do Botafogo, que não quer chegar nem perto de ser campeão antecipado, como a gente falou, e isso está acabando com o elenco do Palmeiras, forçando esse elenco a trabalhar, um elenco que já estava tranquilo. O jogador do Palmeiras já falou, não, Botafogo, dispara aí, porque eu quero descansar. Exatamente. Que fica correndo atrás desse pô. Ainda mais com essa intensidade toda. E o Abel é intenso, ele exige intensidade. Exatamente, mas não tem jeito, o Botafogo não vai deixar a equipe do Abel tirar o ano sabático em paz. É final de ano, né, Serginho? É final de ano. Não só os jogadores do Palmeiras, a torcida do Palmeiras já queria estar preocupada com o Natal, num jeito de organizar um Natal sem chamar uma parte da família. Não era para estar pensando em Palmeiras a essa altura do campeonato. A gente está em novembro, pelo amor de Deus. Temos aí Palmeiras e Botafogo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Temos Atlético e Botafogo na luta pelo título da América. E o Flamengo campeão da Copa do Brasil. E com essa linda imagem, vamos terminando o programa de hoje com reflexão de que se a vitória tem um gosto, com certeza é o sabor da lágrima de uma criança perdendo. Uma criança que achou que o pai ia levar para uma tarde divertida com muito picolé, muitos gols, músicas e comemorações, mas o que ela ganhou foi uma valiosa lição de que o futebol é como a vida, cheio de frustrações e decepções que destroem seus planos com a total indiferença
que só o universo é capaz de ter com você e com seus pequenos sonhos. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso e um forte abraço. Até semana que vem.